Vamos ouvir agora a opinião e as ideias do candidato Paulo Roque. Doutor Paulo Roque, o senhor tem aí 1 minuto e meio para fazer suas considerações iniciais. Olha, esse pleito da OAB, nós entramos nele por quê? O advogado está cansado. Está cansado de ter suas prerrogativas violadas. A sociedade também sente o silêncio da OAB. O Brasil vivendo uma das crises mais sérias de sua história. E onde está a OAB? A OAB não fala, a OAB não se manifesta. Seja a OAB local, seja a OAB nacional. Então, nós entramos nessa campanha para quê? Para resgatar a ordem. Colocá-la do lado do advogado. Ela está muito distante do advogado. E do lado da sociedade, nas grandes questões em que a ordem deve falar e, infelizmente, a ordem não está falando. Você falou em prerrogativas dos advogados. Tem uma série de advogados, principalmente criminalistas, que vem criticando a conduta do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Eles dizem que ele está atropelando os advogados, eles criticam também o excesso da delação premiada. Qual a sua avaliação sobre isso? Nesse aspecto, Andrei, há uma grande omissão da ordem. A ordem, como não elogiou, não fez qualquer menção à maior operação de combate à corrupção da América Latina e talvez do mundo, que é a Lava Jato. Ela ficou sem autoridade para criticar os excessos que estão sendo cometidos. E, nesse caso, ela acabou deixando os advogados sozinhos. Então, a ordem, se ela tivesse colocado como postura de independência, ela teria elogiado o que era para elogiar, essa operação que é realmente a maior operação de combate à corrupção da América Latina. Mais de 600 milhões de reais em propinas sendo devolvidos. E ela podia também, se elogiava, criticar os excessos da operação. Porque quando o advogado levanta, olha, eu não estou tendo direito de defesa aqui, é preocupante, porque não é o advogado, é o cliente, é a sociedade. E isso é ruim para todos nós. Porque o pior que pode acontecer na sociedade é alguém ser condenado injustamente. O senhor falou aí várias vezes dessa questão da independência da OAB e uma das acusações, uma das críticas a essa gestão é de que ela estaria atrelada a partidos políticos e etc. O senhor sendo eleito, como é que o senhor vai lidar com isso, uma vez que a OAB nacional tem essa postura e a OAB local, que é o seu candidato concorrente, seria da situação? O senhor como oposição, como é que seria essa relação? A OAB, o presidente da OAB, o seu conselho tem que cumprir o estatuto. O estatuto é que pede independência à ordem. É o estatuto que diz que a ordem não pode ser partidária, ela não pode ser vinculada a governos, não ser vinculada inclusive a sindicatos. Essa é a liberdade que a ordem deve ter para agir e que ela não está tendo. A nossa postura será de um diálogo respeitoso, mantendo a distância quando necessário, criticando quando necessário e elogiando também nas vezes que tiver que elogiar. Então a ordem com independência, ela não tem que ter medo do poder político. Ela tem que se colocar como deve se colocar numa situação de uma instituição onde a independência é fundamental para a sua ação. O que, infelizmente, nos dias de hoje não vem acontecendo. Por falta de independência, a ação do OAB vem sendo confundida com uma ação extremamente partidarizada e vinculada a governos. Um dos principais motes da sua campanha é o custo da própria campanha. Eu li aí que no senhor o gasto de 65 mil reais. Os seus adversários disseram o seguinte, que é inviável fazer uma campanha com esse valor. E que, inclusive, um deles disse que você já teria mudado para 220 mil. Qual é o gasto real? 65 mil reais. É o que nós estamos gastando, estamos comprovando com notas fiscais. É tudo o que nós estamos fazendo. Por que eles que nos criticam não colocam nas suas páginas na internet quanto que eles estão gastando? Qual o orçamento deles? Eles estão apavorados com nós por uma razão muito simples, porque nós estamos fazendo uma campanha nas mídias sociais com redução drástica dos custos de campanha e mostrando que isso é possível. Eles, ao invés de reduzirem seus custos de campanha, estão gastando uma enormidade, milhões e milhões. Gasta milhões para quê? O presidente da ordem não ganha. Ele não é remunerado.
Ao invés de justificarem seus gastos, eles ficam atacando o custo zero. De 20 itens de campanha, Andrei, nós somos custo zero em 16. Não temos pesquisa eleitoral, cada pesquisa é 60 mil. É simples saber por que nós estamos gastando 65 mil. Porque nós não temos pesquisa eleitoral, nós não temos nenhum impresso chega na casa do advogado com postagem nossa, nós não temos impresso enviado à casa do advogado, nós não temos telemarketing, nós não temos festas onde paga-se tudo para o advogado jovem. Todos os nossos eventos, cada um paga a sua própria conta. Então eu faço um convite. Parem de nos criticar e mostrem suas contas. Bom, por falar em dinheiro, uma das críticas que se faz à ordem é a falta de transparência no gasto com o dinheiro que a própria ordem arrecada. O que o senhor acha disso? E o senhor é a favor ou contra a fiscalização do TCU? Olha, a ordem não tem que ter medo de transparência. Quando você gere algo que não é seu, nós somos acostumados a fazer isso com os clientes, temos que prestar contas exaustivamente. Por exemplo, a ordem não tem licitação para comprar nada. Isso é possível? Não é possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer licitação para comprar todos os bens e serviços da ordem. É assim que deve ser. Outra questão, vamos reduzir enormemente os gastos da OAB. A OAB nos últimos 3 anos gastou cerca de 4 milhões em festas e eventos. Nós vamos reduzir drasticamente, não é momento para festas. Outra coisa, a revista da OAB pode chegar a custar cerca de R$1 milhão por ano. O que nós vamos fazer? Vamos substituí-la por uma edição eletrônica. Agora, e vamos criar também a Secretaria de Transparência dentro da OAB. Nós não temos medo de mostrar nossas contas. Já estamos fazendo isso na própria campanha. Por que não faríamos isso na própria OAB? Como é que está a crise econômica batendo na atividade da advocacia? Você tem setores que estão ganhando, tem setores que estão perdendo, como é que é isso? Olha, André, a situação está dificílima. Nós temos visitado escritórios em Taguatinga, em Ceilândia, onde o advogado tem sofrido absurdamente com a crise. E é por isso que urge uma ação mais efetiva da ordem, até no seu próprio exemplo. A crise está aí tão forte. E os outros candidatos gastando milhões numa eleição da OAB, isso é ético? Até uma falta de respeito com o advogado militante, que recebe honorários aviltantes. Um colega nosso esses dias, numa ação de R$250 mil, deram para ele R$100 de honorários. E a ordem não falou nada. E para a ordem é como se isso não tivesse acontecendo. Então veja o jovem advogado, está sofrendo a concorrência hoje aí das defensorias públicas e dos núcleos de prática jurídica que não atendem só o juridicamente pobre. E o que a ordem está fazendo para ajudar a minimizar a grave crise econômica com que eles se deparam? Nada. Essa ordem se afastou do advogado. É por isso que o advogado está cansado. E é por isso que a ordem independente, a nossa chapa, está crescendo diariamente. O que o senhor fará ao assumir, se for eleito, a direção da Ordem DF, em relação, por exemplo, ao piso salarial do advogado, que é considerado baixo hoje, né? Em relação a esse dia a dia, essa vida do advogado, dessas crises, dessa dificuldade que o senhor mesmo já colocou? O piso vai ser mantido, já está estabelecido em lei. Agora, o que nos preocupa enormemente é a maneira como os honorários de sucumbência têm sido fixados. Olha, quando você tira o honorário, a advocacia é uma profissão liberal. Então, ninguém na advocacia tem estabilidade. Nossa estabilidade é nossa competência. Quem não tem competência não se estabelece. Os contratos são todos por prazo indeterminados. Não funcionou? Rua. Então, veja. E aí, o advogado jovem pega uma causa de 1 milhão, 3 milhões de reais. E na hora que vem lá os honorários de R$1.000, de 1.500. É essa questão que a ordem deve estar mais preocupada. O piso é importante, é uma conquista? Vai ser respeitado e nós vamos lutar pela sua implementação? Sim, mas os honorários de sucumbência não podem ficar como estão. O que nós vamos fazer? Todas as vezes que for fixado um honorário aviltante de sucumbência, o advogado vai nos provocar e a ordem funcionará ao lado do advogado, como seu amigo, como amicus curia nesse processo. Isso nós vamos fazer. Doutor Paulo Roque, muito obrigada pela sua entrevista. Boa campanha para o senhor daqui para frente. Eu que agradeço, quero parabenizar o Fato Online por estar cobrindo a eleição da ordem, entendendo a grande dimensão que é a OAB e a falta que ela faz para a sociedade. Todo mundo, na verdade, quer o quê? Quer a OAB de volta. Volta a OAB. Volta a falar. Volta a criticar. Volta a elogiar. Não seja mais partido político, vinculado a quem quer que seja, inclusive a sindicatos. Seja a ordem, seja independente.